get to hear me now. Um maravilhoso dia para você, delícia. Tá começando o Sucesso a Ser Feliz com Eduardo Chiniachik e hoje Roberto Chiniachik só está aqui em presença espiritual. Ele está lá na Índia, ele tá participando de um momento muito especial. Esse momento muito especial é um festival chamado Kumbh Mela. O Kumbh Mela é um encontro de várias tribos, de vários mestres, de vários gurus, todos eles acontecendo em uma única cidade chamada Allahabad. Então, mais ou menos 80 milhões de pessoas vão passar por Allahabad até o dia 4 de março. Então, tenha absoluta certeza de que o Roberto está muito bem acompanhado e com certeza a energia dele está aqui hoje com a gente. Hoje, gente, assim, toda vez que a gente fala sucesso a ser feliz, parece que vão surgir momentos na nossa vida que vão nos convidar a nos distanciar dessa felicidade. Mas, principalmente, um momento em que parece que tudo que está ao nosso redor vai nos convidando exatamente a perder essa referência, a perder esse momento em que a gente diz assim, nossa, com tudo que está acontecendo ao meu redor, dá para ser feliz? E eu acho que essa é a pergunta do Mário de Recife. É difícil se manter feliz em um mundo como o nosso, especialmente nesses últimos dias com tantas tragédias. Como se manter otimista num cenário como esse? E eu compreendo, Mário, porque quando a gente pensa, nós estamos vindo numa sequência onde gente está morrendo, fugindo de guerras, gente está morrendo por lições que não foram aprendidas com Mariana, vem Brumadinho, tragédias naturais como Rio de Janeiro, tem acontecido com essas chuvas em várias cidades, não é só no Rio de Janeiro, mas parece que lições não são aprendidas. No CT do Flamengo, Ricardo Boechat, e aí quando a gente vai vendo, parece que uma sensação de insegurança vai acontecendo. E muitas vezes, quando a gente tem um momento de perda, quando a gente está vivendo um momento de perda na nossa vida, parece que as pessoas chegam para a gente e dizem assim, você tem que ser forte. E eu costumo dizer que talvez esse seja o pior conselho que alguém possa dar para alguém no momento de perda. No momento de perda, quando alguém chega e diz assim, você tem que ser forte, não chora, segura, né? Isso vai passar. E exatamente no momento em que eu paro de chorar, eu paro de viver a minha perda, eu não permito que isso passe. Parece que isso vai ficar ainda mais preso dentro da minha alma. É aquele momento em que parece que o meu corpo vai se tornar a prisão da minha alma. O momento em que parece que os meus dias vão ficar presos exatamente a uma perda que eu não permiti viver. Um ciclo que eu não permiti que acontecesse na minha vida. Então, por isso que muitas vezes quando a gente vai falando, né, disso, como que a gente, mesmo que não tenha perdido, o que acontece que faz com que eu esteja vivendo esse sentimento de insegurança sobre as coisas que estão acontecendo ao meu redor? Eu não perdi, mas eu tenho uma sensação de ter perdido. Para as pessoas que acompanharam, né, os momentos que antecederam o início do jogo entre Flamengo e Fluminense no Maracanã, puderam perceber exatamente a dimensão, a comoção, a emoção, né, a compaixão, a empatia com cada pessoa
que perdeu alguém dentro de uma dessas tragédias. Como foi fácil nós entrarmos dentro desse sentimento de perda. Como foi muito fácil a gente entrar dentro dessa emoção. Em 1994, uma equipe de pesquisadores liderado por um italiano dentro da Universidade de Parma, Giacomo Rizzolatti, que é um neurofisiologista, eles descobriram que nós temos dentro do nosso cérebro em torno de 5 bilhões de neurônios específicos chamados neurônio espelho. Esse neurônio espelho ele tem uma função fantástica. Por exemplo, quando alguém boceja na sua frente, você boceja. Isso significa que uma área do seu cérebro foi ativada e gerou uma ação motora que é o bocejo. Por um momento, o neurônio espelho ele tem uma função de ativar a mesma área do seu cérebro e produzir exatamente a mesma ação motora. E aí você fala assim, nossa, isso é mágico, isso é incrível. É mágico e é incrível, porém é muito maior. É muito mais grandioso do que simplesmente essa ação motora. Você está vendo um filme e o mocinho começa a sofrer e você sofre junto com ele. O mocinho começa a virar o jogo e você começa a virar o jogo junto com ele. Por isso que muitas vezes a história, a biografia de alguém mexe muito com a gente e faz com que a gente possa refletir, fazer uma reflexão sobre aquilo que nós estamos fazendo com a nossa vida. Muitas vezes nós nos perguntamos, quando terminamos de ler uma biografia ou ver a história real que acontece dentro de um filme. E muitas vezes a reflexão é, eu sei que eu posso voar muito mais alto. Eu sei que eu posso viver muito mais do que eu estou vivendo hoje. Eu sei que eu posso fazer mais do que eu estou fazendo hoje. E é isso graças ao nosso neurônio espelho. E eu costumo dizer que um dia eu terminei de assistir uma palestra do Rizzolatti e aí fui conversar com ele e aí eu disse para ele uma coisa que assim, se não fosse biológico, eu diria que é divino. Né? Eu ter uma área dentro do meu cérebro que é responsável exatamente por eu evoluir como ser humano. E é isso que muitas vezes, quando a gente para e diz assim, como é que eu posso crescer? Como é que eu posso evoluir como um ser humano? É quando, por um momento, eu me permito. Eu me permito me envolver. Eu me permito sentir o que cada uma das pessoas que estavam dentro do Maracanã puderam sentir. E aí você diz assim, naquele momento eu começo a compreender a grandiosidade humana. É quando eu posso olhar para o lado e simplesmente eu dizer assim, o meu time não é melhor do que o time adversário. Né? Eu não sou melhor do que alguém que está do meu lado. Nós somos complementares. Eu posso sentir a dimensão da proximidade, da integração, de estar próximo de pessoas e que essas pessoas me agregam e faz com que eu evolua como ser humano. Porém, nada disso resolve se na semana seguinte eu voltar exatamente para o mesmo julgamento de antes. Quando eu ficar preso a picuinhas, a mediocridades que fazem com que eu veja exatamente o pior do ser humano, a mesquinhez, a indiferença. E quando por um momento eu não aprendi com a perda. É simplesmente quando a gente começa a perceber que muitas coisas já aconteceram com a nossa vida, mas não necessariamente tudo o que aconteceu com a minha vida fez com que eu me tornasse uma pessoa melhor. Muitas vezes eu costumo dizer, acho que todos vocês em algum momento conhecem pessoas que são como vinho. Parece que os anos passam e elas vão se tornando melhores, mais saborosas, vão perdendo aquela acidez e vão aumentando cada vez mais o sabor da vida, a intensidade da vida, né? O buquê
Parece que a gente consegue sentir o perfume da vida. É o que os poetas costumam usar como expressão de o elan vital. Né? Parece que tem alguma coisa muito mais intensa e muito mais saborosa para ser vivida na vida. E é quando parece que não são as picuinhas, mas são os detalhes de o que fazer para tornar a vida mais intensa. Como render aqueles que passaram pela nossa vida, alguém que soube me conduzir e soube transformar aquilo que eu vivi com essa pessoa, alguma coisa mais intensa, que me dê mais sabor, mais presença, que faça com que os meus dias sejam dias que eu honre a existência dessas pessoas grandiosas que passaram pela minha vida, que passaram, mas que não passaram. Elas continuam presentes na minha vida. Mas acho que você conhece também pessoas que são como vinagre. Parece que quanto mais o tempo passa, mais ácidas elas vão se tornando. E tem pessoas que simplesmente não aprenderam com a vida, não aprenderam com os eventos que aconteceram na vida, e elas simplesmente vão se apegando às picuinhas, à mesquinhez, à mediocridade, e elas vão colocando atenção, toda a energia de vida em como fazer com que a minha vida seja uma vida sem sentido e sem significado. Acho que para quem está ouvindo agora, talvez a pergunta seja: onde você tem colocado atenção? Naquilo que você deseja ou naquilo que você não quer? Eu trouxe um poema, e esse poema ele é simplesmente especial, mágico, maravilhoso. É um poema de Carlos Drummond de Andrade que diz assim: viver não dói, definitivo como tudo que é simples. Nossa dor não advém das coisas vividas. Isso. Lembra, não é das coisas que nós vivemos, mas é exatamente daquilo que eu realmente estou comprometido. Nossa dor não advém das coisas vividas, mas das coisas que foram sonhadas e não se cumpriram. Por que sofremos tanto por amor? O certo seria a gente não sofrer. Apenas agradecer por termos conhecido uma pessoa tão bacana, que gerou em nós um sentimento intenso e que nos fez companhia por um tempo razoável, um tempo feliz. Sofremos por quê? Porque automaticamente esquecemos o que foi desfrutado e passamos a sofrer pelas nossas projeções irrealizadas, por todas as cidades que gostaríamos de ter conhecido ao lado do nosso amor e não conhecemos, por todos os filhos que gostaríamos de ter tido junto e não tivemos, por todos os shows e livros e silêncios que gostaríamos de ter compartilhado e não compartilhamos, por todos os beijos, por todos os beijos cancelados. Eu acho que tem momentos na nossa vida que às vezes a gente não se dá conta de que a gente sofre não por aquilo que a gente viveu, a gente sofre exatamente por aquilo que a gente deixou de viver. Por todos os beijos cancelados pela eternidade. Sofremos, não porque o nosso trabalho é desgastante e paga pouco, mas por todas as horas livres que deixamos de ter para ir ao cinema, para conversar com um amigo, para nadar, para namorar. Sofremos não porque a nossa mãe é impaciente conosco, mas por todos os momentos em que poderíamos estar confidenciando a ela nossas mais profundas angústias, se ela estivesse interessada em nos compreender. Sofremos, não porque o nosso time perdeu, mas pela euforia sufocada. Sofremos, não porque envelhecemos, mas porque o futuro está sendo confiscado de nós, impedindo assim que 1000 aventuras nos aconteçam. Todas aquelas com as quais sonhamos e nunca chegamos a experimentar.
Como aliviar a dor do que não foi vivido? A resposta é simples, como um verso. Se iludindo menos e vivendo mais. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Carlos Drummond de Andrade. Acho que algo que transforma simplesmente palavras em algo que tenha tanto sentido e tanta coerência com aquilo que faz com que realmente faça uma grande diferença na nossa vida. Então, eu estou... Mônica Rosângela, bom dia, um lindo dia. E cada vez mais as pessoas estão intolerantes, mal educadas, agressivas, acham que tudo demora muito, oprime os atendentes. Ao seu ver, como reagir para ter o direito à defesa e, ao mesmo tempo, não se deixar contaminar e estragar o dia? É possível? Jaqueline, tem uma coisa que eu costumo dizer que é o seguinte... 10% da nossa vida são situações que nós não temos domínio nenhum, controle nenhum. Eu saio de casa feliz, de bem com a vida, e de repente eu encontro uma pessoa, um espírito de porco, um urubu de plantão, um seca-pimenta, alguém que tá de mal com a vida. Isso eu não tenho controle nenhum sobre o humor das pessoas. 90% da nossa vida é como a gente escolhe responder àquilo que eu não tenho controle. Então, por exemplo, quando a gente encontra alguém que está de mal com a vida, amorosamente você pode fazer uma coisa que é olhar para ela e dizer para você mesmo: você tem o direito de fazer o que você quiser da sua vida, mas eu tenho um compromisso de voltar feliz para casa. Ou você pode pegar o mau humor dela e colocar na tua vida, estragar o teu dia e voltar para casa e brigar com as pessoas que estão te esperando em casa. 90% da nossa vida vai ser uma escolha. Tenha sempre presente isso, de que por um momento eu posso viver intensamente, tudo aquilo que eu não quero. Ou eu posso colocar atenção em tudo aquilo que eu desejo. Então, por um momento compreenda, Jaqueline, que muitas vezes o que vai acontecer ao longo do nosso dia é exatamente um convite para você colocar atenção nas escolhas que você deseja ou você não deseja. É uma prática, e essa prática fala muito da nossa resiliência, né? Resiliência vem do latim, e um dos significados originais dessa palavra indica uma ação: subir novamente no barco virado pelas ondas do mar. Então, por um momento permita que cada dia você coloque atenção nas escolhas que vão te conduzir, né, a terminar o dia do jeito que você merece que ele seja. Cada pessoa... Às vezes eu estava comentando numa empresa que eu fui conversar com os profissionais. Por um momento, imagine que você pare diante de alguém que você vai atender e mentalmente é como se você estivesse falando para essa pessoa: gratidão por você ajudar a realizar o meu projeto de vida. E se essa pessoa estiver de mal com a vida, faz parte, agradeça, porque ela vai te dar todas as condições para você colocar atenção em como fazer com que essa pessoa termine o momento junto com você feliz. Por quê? Porque você vai colocar em prática exatamente o que a Madre Teresa de Calcutá dizia:
você não tem o direito de permitir que alguém passe pela sua vida sem ter tido a oportunidade de se tornar melhor, porque ela teve um encontro com você. Um dia maravilhoso para você, Jaque. Juliana Neves, um dia maravilhoso para você. Estela Batista, revista pode ser uma peça, e quando você gostar de uma peça vai querer fazer. E olhe, observe vários crochês e tenho certeza que isso vai curtir bastante. É exatamente isso, gente. Acho que a Estela tem razão. É assim, por um momento, coloca atenção naquilo que você deseja, naquilo que te faz bem, aquilo que te faz feliz. Todos os dias você vai ser fruto das escolhas que você fizer ao longo do dia, né? Acho que todos vocês já ouviram, né? A vida te deu um limão. Não faz só uma limonada, faz uma torta de limão maravilhosa, saborosa, a melhor torta de limão que alguém pode ter experimentado na vida, porque foi feita exatamente com a tua alma, com as tuas mãos, né? Pensamento, sentimento e ação. Isso vai fazer uma diferença gigantesca, né? E é isso que vai fazer com que, em algum momento, a gente não se sinta desanimado. Hoje eu estava conversando com Elaine Barbosa, que é uma jornalista fantástica, incrível, que eu tenho o prazer de trabalhar com ela, e estava falando exatamente de uma palavra japonesa que é Ikigai. Ikigai é um momento em que a gente... o significado dessa palavra é o sentido e o propósito do teu dia. Por um momento, compreenda que tudo na tua vida faz parte de um compromisso, de um propósito maior, para onde você está levando a sua vida. O momento em que eu me permito perder a minha alma, é exatamente isso, né? Quando a Juliana coloca desanimado, sem ânima, alma. O desânimo é o momento em que eu estou perdendo a minha alma, o meu sentido, o meu significado. Essa é a hora de você, né, expandir o teu Ikigai, que é o quê? O teu propósito, o teu sentido, o teu significado para o dia de hoje. Assim, hoje você está um dia mais perto de realizar o quê? De tornar real o quê? Lembra, o sucesso é ser feliz. Lembre-se sempre de uma coisa: o que faz de você, hoje, mais feliz. Felicidade é quando você satisfaz as suas necessidades. Por um momento se pergunte: o que eu posso me dar hoje para ficar mais feliz e que eu mereço? Toda terça-feira, 11 horas, eu estou aqui prontinho para viver esse Ikigai, de estar mais próximo desse propósito de levar sempre uma resposta para aquilo que vai te fazer mais feliz. Um beijo, uma semana maravilhosa!